Boa tarde, tudo bem, caríssimas? Olá, como é que vocês estão por aí? Muito bem, passando bem a quarta-feira, como é que vocês estão? Tudo jóia? Sejam bem-vindas. Nós estamos aqui novamente e hoje o nosso tema é bem interessante também. Vamos falar sobre identidade. Você tem a sua identidade bem definida? Como é que você define a sua identidade? Tudo bem, caríssimas? Sejam muito bem-vindas. Me diga aqui de onde que você está falando, ou, na verdade, assistindo. De onde que você está assistindo? Comenta aqui para mim, por favor. Olá, tudo bem? Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Tá calor por aí? Sumaré? Ô, Rose, tudo bem? Como é que vai? Como é que vão as coisas por aí? Olha. Pois é, hoje o nosso tema é bem interessante. Nós vamos falar da verdadeira identidade. Qual que é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Por exemplo, quando... na força do Senhor, né, Rose? A gente pode responder, vai tudo muito bem, porque é na força do Senhor, né? Na força do Senhor vai tudo muito bem. Qual que é a sua verdadeira identidade? Como é que você define? Como é que você define a sua identidade? Porque, sabe por que isso é importante? Porque quando a gente define a nossa identidade verdadeiramente, todo o resto muda de perspectiva. Todo o resto. Olá, sejam bem-vindas. Então a pergunta é: como é definida a nossa identidade? Nós queremos trabalhar sobre isso, sobre esse tema. Como é definida a nossa identidade? Você já parou para pensar sobre isso? Boa tarde. Ou simplesmente você tem vivido assim, sem parar para refletir sobre essa questão? Você simplesmente tem vivido e pronto. Como é que é? Quando, por exemplo, você vai se apresentar para alguém, suponha que você chegou no lugar e aí você vai se apresentar ali para aquelas pessoas. Como que você se identifica? Você diz o que você tem conquistado, ou o que você tem feito, ou o que você possui. Muito prazer, eu sou fulana e eu possuo isso, isso e isso. Ou então você vai e fala, muito prazer, eu sou fulana e eu gosto disso, disso e disso. Ou então, muito prazer, eu sou fulana e eu sou... E diz a sua profissão. Como é que você se identifica? Ou ainda você fala para a pessoa assim, eu sou fulana e eu já passei por isso, por isso e por isso. Ou já fui em tais e tais países. Ou ainda você diz, os meus sonhos são esses. Ou você diz alguma coisa sobre o seu legado. Como é que você se identifica? Isso muda completamente a nossa perspectiva. Muda completamente. E eu acredito plenamente que nós que desejamos ser mulheres elegantes por inteiro, nós precisamos ter a nossa identidade muito bem definida. Entende? Então, qual é a sua verdadeira identidade? Qual é? A sua verdadeira identidade gira em torno dessas questões que nós acabamos de colocar aqui? Eu, particularmente, não gosto de jeito nenhum de me definir de nenhuma dessas formas que nós acabamos de colocar aqui.
Nenhuma. Por quê? Porque, para mim, nada disso que nós listamos aqui agora, nada disso define a minha verdadeira identidade. Nada disso. Eu não sou o que eu faço, eu não sou o que o que eu desejo fazer, eu não sou o que eu possuo, eu não sou os meus sonhos, eu não sou o meu legado. Eu sou muito mais do que isso. Entende? Então, o porquê? O porquê, qual que é o porquê? Qual a razão? Por que precisamos ter a nossa identidade de fato definida? Por quê? Porque essa definição nos dá uma nova perspectiva para a vida. A nossa visão para a vida muda. A nossa maneira de lidar com a vida muda. Quando nós temos essa verdadeira identidade muito bem definida. Entende? É mais profundo. É muito mais profundo. A verdadeira elegância, ela está em ter uma verdadeira identidade, que presta atenção, eternamente definida. A verdadeira identidade, ela é eternamente definida. Ela não é aquela apenas do que essa vida propõe. E muitas vezes são coisas fúteis. Ou não está, então não é a verdadeira identidade, ela não está relacionada pelo que se está sendo nessa vida, ou pelo que está se desempenhando aqui na Terra. Faz sentido para você? Se você está me ouvindo bem, eu esqueci de perguntar. Você está me ouvindo bem? Dá um coraçãozinho aqui para mim. Se você está me ouvindo bem e se a imagem está boa. Se você está me ouvindo bem e se a imagem está boa, dá um coraçãozinho aqui para mim. Clica no coraçãozinho para eu saber que está tudo ok. Então, a minha pergunta faz sentido? Faz sentido a gente desejar ter uma verdadeira identidade? Muito bem definida? Eternamente definida? Por valores eternos? E não apenas pelo que se está sendo aqui na Terra, aqui nessa vida, ou pelo que nós estamos desempenhando aqui na Terra? Não faz sentido? Olha, contrariando o que o Steve Jobs disse, a nossa identidade não é construída pela marca que deixamos no universo. Não é. Ou legado. A nossa verdadeira identidade não é isso. Seria muito fútil, ao meu ver, seria muito fútil se nós definíssemos a nossa verdadeira identidade como aquilo que nós estamos construindo, ou a marca que nós estamos deixando, ou o legado que nós estamos deixando no universo. Seria muito fútil. Compreende? Faz sentido para você? Então agora vem a pergunta, claro, né? Então, como definir a verdadeira identidade? Só pode ter base onde? Nas verdades eternas de Deus. Se a nossa verdadeira identidade tem que ser definida em âmbitos eternos, então nós precisamos ir nas verdades eternas de Deus. Não tem outro jeito. Não tem. Então, uma frase que eu já ouvi ao longo da minha vida é o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, a minha pergunta para você é: você é o que a Bíblia diz que você é? Ou você está definindo a sua identidade por todas essas outras coisas que nós comentamos até agora? Então, essa é a verdadeira identidade. Vamos lá? Se você tem a Bíblia, você vai abrir a Bíblia comigo e nós vamos ver alguns pontos muito importantes que precisam ser relembrados, se você já sabe, ou se você ainda não sabe, que precisam ser trazidos à sua memória e ao seu coração. Olha, vamos abrir lá no Salmo 139.
Se você tem a Bíblia, você pode passear pela Bíblia agora comigo. Salmo 139, um salmo de Davi. Maravilhoso esse salmo. Salmo 139, versos 13 e 15. Olha o que ele fala. Pois tu, o salmista está falando, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo maravilhosamente, assombrosamente, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, primeira verdade, primeiro tópico da verdadeira identidade. Nós somos criadas por Deus. Foi Deus que nos criou lá no ventre da nossa mãe. Foi Deus que teceu cada característica, minha e sua. Foi Deus que escolheu o seu biotipo e o meu. Foi Deus que escolheu cada detalhezinho. Lá, quando ninguém via, no escuro, no oculto, como está escrito aqui, o Senhor via cada uma de nós e estava ali nos tecendo. Primeiro tópico, essa é uma verdade. Fomos criadas por Deus. Segundo, nós somos filhas e herdeiras de Deus. Vamos abrir em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3, verso 1 e 2. Fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Somos filhas do Altíssimo. E aqui eu trago uma observação. A palavra lá no Evangelho de João fala que, a Bíblia fala que a todos quantos o conheceram foram feitos filhos de Deus. Então, na verdade, não é que todas as pessoas, criaturas, são filhas de Deus, mas tem uma vírgula, um senão. Então, lá em João, no início de João, fala que todos quantos o conheceram, o receberam. É preciso receber a Jesus e crer em Jesus como o único Senhor e Salvador, para que nós nos tornemos filhas e co-herdeiras do reino. Olha outra verdade. Nós somos filhas e co-herdeiras do reino se nós nos entregamos já ao Senhor Jesus. Se nós cremos que o Senhor Jesus veio para nos salvar e nos redimir de todo o pecado e nos dar uma vida eterna. Então nós nos tornamos filhas, como está escrito aqui em 1 João. Em Gálatas, depois de Coríntios, vem Gálatas 4. Gálatas 4, de 1 a 7, fala aqui, Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, presta atenção, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, como eu comentei, nem todas as pessoas são filhos, mas aqueles que se entregam ao Senhor
sim, recebem a adoção de filhos e co-herdeiros com Cristo do reino. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aqueles que são filhos já se entregaram ao Senhor Jesus, creram no sacrifício de Jesus. Essas pessoas, então, elas são adotadas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. E essas pessoas são seladas com o Espírito Santo de Deus. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Então, o Deus Pai mandou o único Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, pagar o preço, sendo homem e sendo Deus, sem nenhum pecado. Por quê? Por amor a mim e a você. Jesus pagou um preço lá na cruz. E ele, com aquele preço, ele venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Com isso, ele voltou para o Pai, mas o Espírito Santo, Deus Espírito, a terceira pessoa da Trindade, ele veio para habitar em todos aqueles que se entregaram e creram no Senhor Jesus. Então, aquelas que está escrito aqui, que são filhos, esses são selados com o Espírito Santo de Deus. Você já tem essa certeza de que você é selada, ou o Espírito Santo habita em você? Você já tem essa certeza? Isso é diferencial. Traz toda uma perspectiva para a vida. Olha, veja, continuamos aqui. Então, nós somos criadas por Deus, somos filhas e herdeiras de Deus. Olha, outra característica da nossa identidade. Somos tesouro particular de Deus. Nós somos tesouros particular de Deus. Vamos lá para Êxodo 19. Êxodo é lá no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Êxodo 19, 5 e 6. Olha o que ele fala. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular ou peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, quem é que diligentemente ouve a voz do Senhor e guarda a aliança do Senhor? Quem? Aqueles que se tornaram filhos. Aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. Aqueles que creram no sacrifício de Jesus lá na cruz. Esses se tornam filhos e são, olha só, propriedade peculiar ao Senhor. Nós somos. Isso é uma das características da verdadeira identidade. Essa é valores eternos. É isso que nós precisamos trazer à nossa mente, ao nosso coração. Valores eternos do que nós somos. Quarto ponto, nós somos amigos de Deus. Lá em João 15:15, está escrito exatamente isso. João, lá vamos para o Novo Testamento, João 15, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Lucas, João 15:15. Olha o que fala. Ele está falando aqui, ó. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, o Senhor Jesus nos chama de amigas. Somos amigas de Jesus, porque Ele tem trazido para o nosso conhecimento, para a nossa revelação, tudo quanto o Pai Celeste
o fez conhecer. Olha só, glórias a Deus, glórias a Deus. Somos amadas do Pai. Outra verdade eterna. Somos amadas do Pai. João 3,16. O que fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Pai Celeste nos amou de tal maneira a ponto de enviar o próprio Filho dele para pagar o preço lá na cruz. Verdade eterna da palavra de Deus. Verdade eterna. Isso é o que compõe a verdadeira identidade. Olha só, outro ponto. Vamos lá para Romanos. Romanos 9, 11. Olha só o que fala. E ainda não eram... Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, porque o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, pelo propósito de Deus, pelo amor infinito do Senhor Deus, ele já tinha escolhido lá desde a antiguidade. Assim como lá no Salmo 139 está dizendo que o Senhor já tem predeterminado todos os nossos dias, antes mesmo que nós venhamos a nascer, ele já sabe o início e o fim. O Senhor não olha como nós apenas o presente e talvez alguma coisinha do futuro. O Senhor olha a nossa vida como um todo, desde o início até o fim. Esse é o Senhor em quem nós cremos e que, pelo amor infinito dele, ele nos chamou e ele tem um propósito para cada uma de nós. Então, nós somos amadas de Deus. Olha só, somos a menina, o sexto ponto. Somos a menina dos olhos de Deus. Que coisa linda! O que é a menina dos olhos? É algo muito precioso. A menina dos olhos, algo muito precioso. Zacarias 2, verso 8. Olha só o que fala. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Olha! O povo de Israel, nós, as filhas de Deus, aqueles que são filhos do Senhor, separados, selados pelo Espírito Santo, eles fazem parte do povo de Deus. E o povo de Deus é para ele como a menina do olho dele. Que coisa maravilhosa, tremenda. Verdade eterna de Deus. Verdade eterna de Deus. Você e eu, nós precisamos trazer à nossa mente e ao nosso coração essas verdades. Quem nós somos verdadeiramente? Quem nós somos? Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluias! Coisa tremenda, profunda, eterna. Eu e você, nós temos muito valor para Deus. Olha só, por que nós temos tanto valor para Deus? Olha só o que ele escreveu, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, verso 8. Olha só, aqui fala assim, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer uma prova? Quer uma prova do tamanho do amor e do valor que nós temos para Deus? É isso aqui. Ele prova o próprio amor dele quando ele foi capaz de dar o próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. A minha pergunta para você é: se você é mãe, você teria coragem de dar o seu filho para morrer por alguém, ainda mais se esse alguém fosse um ladrão, um assaltante?
alguém terrível, você teria coragem? É inacreditável. Me fala, não é verdade? Você consegue compreender o tamanho do amor de Deus por você e por mim? E como Ele nos valoriza a ponto de entregar o próprio Filho para morrer por nós, nós pecadoras. O amor de Deus, verdade eterna de Deus. Mais um ponto, temos valor para Deus. Isso me define. Isso me define. Outro ponto, somos sustentadas, revigoradas e nutridas por Deus. Isso é outra verdade. Quem você é? Você é parte da videira de Deus. E lá na videira, o Senhor supre a videira dele. Então, Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos revigora, Ele é o que nos nutre. Esse texto de João 15 é lindo, maravilhoso. João 15, nós lemos um pouquinho dele, que estava falando sobre o amigo, né? Aí agora, aqui no início, fala assim que eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós estamos ali na verdadeira, enxertados na verdadeira videira. E o Senhor que nos supre, é o Senhor que nos nutre, é o Senhor que nos revigora. E por causa disso, nós conseguimos dar muitos frutos. Muitos frutos. Mais uma verdade. Então, nós somos revigoradas. Mais uma verdade eterna. Nós somos sustentadas e nutridas pela verdadeira videira. E isso faz toda a diferença. Essa é uma característica da minha identidade. E pode ser da sua também. E último ponto que eu quero lembrar aqui. Nós somos capacitadas, orientadas e conduzidas pelo Espírito Santo. Falamos já anteriormente. Lá em Efésios, se você abre sua Bíblia depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, lá em Efésios fala que Ele, o Senhor, a quem vós também, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança até o resgate da nossa propriedade, da sua propriedade. Então veja, a minha pergunta para você, você já tem convicção de que você foi selada com o Espírito Santo? Você já tem convicção de que o Espírito Santo de Deus é o penhor, a garantia da sua salvação? Olha, ele fala aqui que aqueles que, depois de ouvirem a palavra, creram, eles foram selados. Selados, a figura do selo aqui, é como se fosse o gado lá na fazenda, que tem a marca que sela, cada gado tem a sua marca ali, e aí com aquilo ali, todos sabem que aquele gado ali é do fulano de tal. É assim, o Espírito Santo vem e nos sela, e nós passamos a ser marcadas e identificadas como do Senhor. Do Senhor. Precioso isso, profundo isso, transformador isso. Verdade eterna de Deus. Verdade eterna de Deus. Olha só o que fala lá em 1 Coríntios 6,19. É só voltar um pouquinho aqui. 1 Coríntios 6,19 fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós?
Então, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em nós. Ele habita em nós. Aqui fala, ó, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Quando nós passamos a ser habitadas, ou o santuário do Espírito Santo, nós passamos a não ser de nós mesmos, mas do Senhor Jesus. E se o Espírito habita em nós, ele é o que vai, pelo poder de Deus, nos conduzir, nos orientar, nos dirigir. Olha que coisa tremenda. Aqui tem um verso em Isaías 30, 21, que eu gosto muito desse verso. Isaías 30, 21. Ele fala assim, ó. Se você tiver condição de abrir sua Bíblia, você abre. Isaías 30, 21. Fala assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho. Sabe que voz é essa? É a voz do Espírito Santo de Deus, que vem nos orientar como que nós devemos agir, que maneira que nós devemos nos proceder, qual caminho seguir. Ele fala, ó, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Hoje vocês, não sei se vocês estão ouvindo, tá uma zoeira, tem apartamentos reformando aqui, e aí tem aqueles barulhos todos lá de reforma. Bem agora que ainda é hora de almoço, né? E eles não pararam, ó. Olha só o outro verso. Então veja, o Senhor tem interesse em... Boa tarde, tudo bem? O Senhor tem interesse em nos orientar. O Senhor tem interesse em nos dirigir e nos conduzir. Aqui está falando isso, que o Espírito Santo, quando nós temos comunhão com o Senhor, estamos cheios do Espírito Santo de Deus, os nossos ouvidos têm condição de discernir essa voz que fala aqui, essa palavra que vem aqui e fala, ó, andai por este caminho e não por aquele. Isso é uma verdade eterna. Abra agora em Isaías 48, um pouquinho para frente aí. Isaías 48, 17. Olha o que aqui fala. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O Senhor, nosso Deus, tem interesse em nos guiar, tem interesse em nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Ele quer nos ensinar o que é útil. Esse é o nosso Deus, essa é uma verdade eterna. E isso é o que caracteriza a verdadeira identidade. Nós não seguimos sozinhas. Nós seguimos conforme a orientação do Espírito de Deus em nós. Ele vai nos ensinar o que é útil, ele vai nos guiar pelo caminho que nós devemos andar. Ele tem interesse nisso. O nosso Deus tem interesse em nos guiar. E isso nos define. Isso nos define. Olha, vamos abrir lá no Salmo 32, 8. Olha que texto maravilhoso. Aqui ele mostra exatamente como que o Senhor Deus, o salmista mostra, como que o Senhor Deus tem interesse em nos conduzir. 32, 8. Olha o que ele fala. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Você está precisando de conselho? Não sabe que caminho seguir? Você precisa de alguma instrução? Ou para saber qual caminho seguir? Lembre-se, o nosso Deus tem interesse em nos instruir. O nosso Deus, ele quer nos ensinar. O nosso Deus, ele quer nos dar conselho para que nós andemos sob as vistas dele.
Isso nos define. Isso nos define. Isso muda a nossa perspectiva de vida. Muda. E agora, para a gente ir finalizando, no capítulo 25 de Salmo 25, no verso 8 e 12. Olha o que ele fala. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Porque o Senhor é bom, porque o nosso Deus é reto, ele faz questão de apontar o caminho aos pecadores, a nós. Porque o Senhor é bom e reto, ele, o nosso Deus, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, como nós tememos a Deus e buscamos ao Senhor e somos seladas com o Espírito Santo, a nós, o Senhor faz questão de nos instruir no caminho que nós devemos seguir. Então, a nossa identidade não é definida por todas aquelas coisas que nós listamos anteriormente. Nem pelo que nós somos, nem pelo que nós compramos, nem pelo que nós temos, nem pelo que nós sonhamos, nem pelas nossas faculdades, nem pelos nossos estudos, nem pela nossa conta bancária. Nós não somos definidas por nada disso, nem pelo legado que nós estamos deixando no universo. Não. A nossa verdadeira identidade está aqui, ó, nas verdades eternas de Deus. Nós somos isso. Podemos repetir aquela frase lá do início. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. A nossa verdadeira identidade está aqui. É aqui. E você e eu precisamos trazer à mente, à nossa mente, ao nosso coração, essas verdades diariamente. Diariamente. Porque, infelizmente, a nossa tendência é nos esquecermos disso. Então, nós somos salvas em Cristo Jesus, nós somos redimidas pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Nós somos ovelhas do rebanho de Cristo Jesus, o nosso bom pastor. Nós somos isso. Então, qual é a nossa verdadeira identidade? Esta que nós lemos aqui. Nós somos salvas em Cristo Jesus, filhas do Todo-Poderoso, salvas em Cristo Jesus, redimidas pelo sangue de Jesus, fazemos parte do rebanho do Cordeiro Jesus, e nós somos nós somos ovelhas do seu rebanho, do seu pasto, o bom pastor. Qual é a sua verdadeira identidade? Pare para analisar e veja como você tem se definido. Se são com verdades eternas ou se são por coisas passageiras e fúteis. Isso define toda a nossa perspectiva, porque com essas verdades nós passamos a olhar a vida de uma outra forma. Nós passamos a encarar os problemas de uma outra forma. Nós passamos a ver que vale a pena ser elegante por dentro no coração e por fora, na imagem e no comportamento. Vale a pena. Por quê? Porque nós somos isso. A nossa identidade é essa. Nós temos um compromisso com Cristo. Nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Então é muito mais profundo, é muito mais transformador. Nós desejamos ser elegantes por inteiro, por dentro e por fora, para que a glória do Senhor Jesus seja vista em nós. É algo mais profundo e transformador. Qual é a sua verdadeira identidade? Pense nisso. Reflita sobre isso. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. E o nosso desejo aqui, o nosso objetivo aqui, é que todas nós sejamos elegantes, por dentro no coração e por fora, na imagem e no comportamento. Se você ainda não veio para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro, venha. Nesse projeto, nós temos as mentorias e consultorias para podermos entrar nesse processo de transformação e aprimoramento. Deus te abençoe, excelente quarta-feira, vamos juntas.
com essa verdadeira identidade. Amém? Grande beijo, fiquem com Deus.